Renego deste lavrar e ao primeiro que o usou. Ao diabo que eu dou, que tão mal é de aturar. Ai Jesus, que enfadamento e que raiva e que tormento. Que cegueira e que canseira. Eu hei de buscar maneira de algum outro aviamento. Coitado, assim hei de estar, feito panela sem asa, que sempre está num lugar. E assim hão de ser logrados 2 dias amargurados, etc, etc. Sim, esse é o começo de Farsa de Inês Pereira. Obra cênica de Gil Vicente, Portugal, século XVI. Farsa de Inês Pereira foi encenada pela primeira vez em 1523, dedicada ao poderoso Dom João III, feita a apresentação lá no seu castelo em Tomar. Gil Vicente, você já sabe, teatro profano, linguagem simples, versos, essa transição do período medieval para o renascentista, que em Portugal se conhece como humanismo, perdurou ali basicamente entre os séculos XV e XVI, com um autor chamado Fernão Lopes. O destaque principal, na verdade, é mesmo Gil Vicente, e é dessa peça que vamos falar. O argumento da peça, o mote, o tema, a provocação ao autor, é bem conhecida, pelo menos aqui nesse meio, assim: mais quero asno que me leve, a cavalo que derrube. Mais quero asno que leve, a cavalo que me derrube. Essa ideia vai ser desenvolvida numa peça em que Inês é uma figura sonhadora e representaria o fim de uma tradição, digamos, medieval, que é a postura submissa da figura feminina e pouca energia para tomar decisões. Enquanto a mãe de Inês está na missa, a mãe, acredita que sua filha está a lavrar, está trabalhando dentro de casa, na horta, enfim. E ela está à janela sonhando com um casamento bom, com uma pessoa discreta, que saiba tanger a viola. E essa figura feminina vai acabar se impondo sobre figuras masculinas, como Latão, Vidal, Pero Marques, o próprio Ermitão. E os valores ali masculinos, né, em relação à vida social de uma mulher. O que quer Inês? Quer um casamento, quer a tranquilidade, quer um pouco de sossego e não precisar ficar trabalhando demais e solitária. Quando a peça então se inicia, Inês está com essas reclamações que você ouviu agora. A mãe chega da missa e fica brava com Inês, porém Leonor Vaz, a alcoviteira, Leonor Vaz, chega esbaforida com uma notícia. Na verdade, ela traz duas. Diz primeiro que foi atacada por uma figura no meio da trilha, no meio da estrada, vai reclamar com o cardeal. Inês acha aquela história estranha, porque ela não está arranhada, fala que como você ficou pela trilha no caminho com alguém, mas enfim. Leonor Vaz vem trazer uma carta de um pretendente. Ela já anunciou durante muito tempo, via janela, né, que queria um marido, que queria se casar. E Leonor Vaz vem com uma carta de Pero Marques. Ela lê a carta e não gosta da história, porque justamente não parece uma pessoa muito inteligente. E chega então Pero Marques e se comporta de modo bastante estranho, parece ser um idiota, parvo, como diz o texto. Diz que vinha trazendo umas peras, mas foi roubado no caminho. Ele não sabe se sentar, não se comporta, não quer ficar sozinho com Inês quando a mãe se retira para fora da casa. Inês se cansa dele, um abobalhado, e o dispensa. Como ela não é uma figura muito pobre, Inês, ela consegue contratar 2 judeus casamenteiros, Vidal e Latão, e encomenda um marido. O que acontece? E mesmo sob os protestos da mãe de Inês, que acha aquilo um absurdo, um disparate, enfim, faz-se o serviço. Quem os judeus casamenteiros trazem? Um escudeiro e seu fiel companheiro Fernando, o escudeiro, chama-se Brás da Mata. Esse é o casamento de fato que vai acontecer nessa segunda parte. Inês mal-maridada. Quando eles chegam, parece a Inês uma figura austera, interessante, pelo menos melhor que Pero Marques. E isso tudo sob protestos desse Fernando, porque ele não recebeu ainda. Há um combinado, você sabe, Latão e Vidal, os judeus que receberam o dinheiro de Inês.
mas ela talvez queira experimentar algumas atividades. Fernando, inclusive, vai buscar a viola a contragosto quando Inês pede para que o escudeiro toque. Ele está assim bem mal-humorado porque está trabalhando demais e não recebeu ainda. Lembrando que a peça possui 3 partes. Inês casamenteira, esse início contado até agora, esse primeiro terço. Segundo, Inês mal-maridada. E terceira parte, Inês kit e desforrada. Estamos então nessa segunda parte. Quando eles se casam, Inês vai conhecer a personalidade desse escudeiro. Brás da Mata então parte para a guerra logo depois do casamento, pede para que ela se cale, para que ela não vá à rua, para que ela não cante. E ele vai para a guerra, deixa Fernando, seu criado, tomando conta de Inês. Fernando continua reclamando que não recebe dinheiro. Inês está possessa da existência porque está presa em casa. Fernando vai embora, vai brincar com outras mulheres, vai para a rua e ela fica em casa. Inês chora as mágoas, chora de arrependimento, muita raiva de ter se enganado com a postura de Brás da Mata. Ela resolveu comprar o livro pela capa, se deu mal. Recebe uma carta, Inês Pereira, fica sabendo que Brás da Mata foi morto por um pastor manso quando fugia de Arzila, fugia de uma batalha. O sujeito ainda era covarde, né? Só era durão com a mulher. Como não poderia deixar de ser, aparece Leonor Vaz para saber o que está acontecendo, a fofoqueira, a alcoviteira do lugar. Leonor Vaz dá um conselho, pede para que ela se case, com Pero Marques, aquele primeiro pretendente da primeira parte, Inês casamenteira. Lembre-se que Pero Marques foi dispensado porque era muito bobo. A Inês pensa que precisa de um marido manso, um marido que permita que ela saia, ou que não reclame muito, que não tenha muita força. Ela precisa de um asno, né, digamos assim. E é isso que vai acabar acontecendo. Ela diz quando Leonor vai buscar o Pero Marques: asno que me leve quero, e não um cavalo valentão. Quando se diz mais quero asno que me leve a cavalo que me derrube, o cavalo que derrubou foi o Brás da Mata, tá? O escudeiro, que foi rude com ela, que pediu que ela silenciasse. E o asno, mula, burro, tonto, é o Pero Marques, que enfim vai voltar e casar-se com ela. Assim que o casamento se dá, Inês, o casamento foi feito rapidamente, sem aqueles rituais todos, a pressa, o amor, ou tudo isso junto. E ela está então ansiosa, na real, isso, né? Ela pede para o marido, informa na verdade, que vai passear um pouco, vai andar, e ele aceita. Ela vai passear e encontra um ermitão, pedindo esmola, dizendo que está com necessidade. Ela para conversar com ele, e o ermitão então se mostra um antigo pretendente de Inês. O que vai acontecer? Eles marcam um encontro numa ermida. Eles marcam um encontro e vão se amar. Antes disso, combinado o encontro, Inês volta para casa e pede para o Pero Marques, o marido, a levá-lo até a região, essa ermida, esse local, e diz para o Pero Marques que ela tem que se encontrar sozinha com o ermitão por uma questão religiosa. Pero Marques, tonto, acaba acreditando e Inês se envolve com o ermitão, tentando aí vencer o tempo perdido, né? O detalhe insólito é que no caminho existe um rio para cruzar e ela não queria molhar, então ela pede para subir nos ombros do Pero Marques, e então está feita a alegoria do asno que carregou de verdade. É uma farsa que não traz conflitos psicológicos, e sim traz essas ações que são entre o cômico e o crítico, baseado então nos eventos cotidianos de um Portugal do século XVI. Inês traz essa representação, né, de uma figura não necessariamente austera, mas malandra, não necessariamente feminista, claro, estamos no século XVI, mas altiva, esperta, que raciocina pelo bem próprio, vai usar de elementos da sociedade lusa, tradicionais, como a igreja, como o casamento, os casamenteiros, instituições que existem ali há muito tempo, e vai usar dessas instituições em benefício próprio. Tanto os judeus casamenteiros, quanto a presença de um escudeiro militar, essa história do antigo pretendente disfarçado de ermitão, esses elementos da cultura portuguesa serão manipulados ali, tratados como uma ferramenta de uso prazeroso, individual. E nem sobrevoa esses elementos da sociedade com rara habilidade, correndo riscos, mas não sofrendo nenhum tipo de mal, a não ser nesse segundo momento em que se vê em prisão domiciliar com o Brás da Mata, mas ela é salva pelo destino, né? A morte de Pero Marques vem trazer benefícios nessa história.
Engraçado que isso combina com a morte do barbeiro, lá em Memórias de um Sargento de Milícias, uma obra engraçada também, cômica, não é teatro, é um romance, mas com a morte do barbeiro vem para Leonardo Filho uma fortuna, uma herança, etc, etc, etc. Enfim, os personagens de Gil Vicente são estereótipos, são personagens tipo, são caricatos, né? O escudeiro, o criado, os judeus casamenteiros, isso, aquilo, o ermitão, etc. Os personagens praticamente não têm nome, eles têm uma função. E o teatro popular pedia esse tipo de estrutura, que era de fácil absorção e, no mínimo, divertido. E não existe uma demarcação rígida de tempo, né? As ações vão se sucedendo de acordo com as vontades de Inês e as peripécias que vão terminando. Termina a visita de Pero Marques no primeiro episódio, no primeiro terço, depois vão acontecendo aí as conversas com Leonor Vaz, as reclamações da mãe de Inês. Enfim, o teatro de Gil Vicente, nesse caso de Inês Pereira, vai se transformar num símbolo também aqui para o nosso século XXI de uma necessidade do espaço de fala dessa figura feminina. Século XVI, bem distante do XXI, nesse quesito, espaço de fala e de ação para a figura feminina. É bem interessante, abre um debate maravilhoso sobre essas relações envolvendo a moral, a compra de marido, isso que era tão caro ao século XVI como algo muito errado, estranho, vem perdurando e através dos tempos podemos chegar aqui no século XXI discutindo esses valores, mesmo sem rir. É isso. Espero que tenha gostado. É isso, um abraço, até mais.